Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja sobre vocês, em vocês, sobre a sua casa e na sua casa. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. Meu irmão, esse é o desejo do meu coração para você também, minha irmã. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. E o texto hoje para nossa breve meditação, para nossa breve reflexão, encontra-se em um texto que eu particularmente amo muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, diz assim: Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus por essa mensagem. Bom, quero contextualizar rapidamente aqui, porque Paulo ele está partindo, irmão, assim, de forma, se eu pudesse usar um adjetivo, de forma enlouquecida, com muita gana e com muita sede, fazendo a obra de Deus. Talvez na mente dele estivesse aquela palavra a qual Jesus disse aos apóstolos que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda raça, todas as nações e todas as tribos. Aquilo deveria ecoar dentro do coração de Paulo como transformando em sentimento que direcionava a vida dele, e ele vinha, meu irmão, numa odisseia, numa jornada enlouquecida. Essa é a forma, pregando em todas as cidades, até que chega esse momento, até que chega um momento onde eles estão, sabe, depois de aconselhar ali o pessoal de Derbe e Listra a seguirem os apóstolos e os presbíteros, o apóstolo aqui representando o mensageiro e o presbítero, o homem maduro na fé, a palavra começa, e eu quero trazer isso para a nossa vida, porque nós vivemos isso, muitos momentos. Eu creio que às vezes até em dúvida daquilo que o Espírito Santo está dizendo ao nosso coração. Fala assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Irmãos, eu quero começar falando para você. Há propósito nos lugares em que Deus nos coloca. Nenhum lugar que você está passando é em vão, mesmo que seja um período de isolamento. Teve propósito na prisão de José, teve propósito no poço de Jeremias, teve propósito na cova de Jesus e de Lázaro, teve propósito em todos os lugares. Há um propósito estabelecido no céu, nos lugares aonde nós vamos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vem e ele começa a nos direcionar, até que ele venha fazer morada em nós. Esse caminho, esse direcionamento, tudo isso que nós recebemos do Espírito tem um propósito, o de aperfeiçoamento dos santos. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: quando te desviares para a esquerda ou quando te desviares para a direita, ouça uma voz no teu ouvido que diz: este é o caminho, andai nele. Andai nele. Tem um caminho para cada um de nós, tem um caminho a qual nós devemos andar, tem um caminho a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Ele é pessoal, meu irmão, intransferível, ou seja, é eu que devo andar nele, é você que me ouve que deve andar no seu. E olha, por que eles estavam na Frígia e na Galácia? Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo não queria. Naquele momento foi o Espírito Santo que falou. E onde o Espírito Santo fala, Alisson? Ao nosso coração. O Espírito Santo, a manifestação dele, meus irmãos, a maioria das vezes, e quase todas as vezes, é ao nosso coração. É quando nós ouvimos uma pregação e sabemos que aquela frase é para nós, vemos um versículo bíblico que bate de acordo, ele vem na nossa mente, bate de acordo justamente com aquilo que nós estamos vivendo.
Mas naquele momento o Espírito Santo os proibiu de pregar. Não proibiu de qualquer coisa, irmão, não, sabe? Naquele momento pregar era pecado. E é impressionante porque o próprio Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 1 e 2, se eu não me engano, ele fala: pregai a palavra a tempo e fora de tempo. E a palavra diz que há tempo para todas as coisas, mas para pregar e para pregar a palavra é enquanto você anda. Mas às vezes o pregar a palavra é não pregar. Muitas vezes pregar a palavra vai ser no silêncio. Muitas vezes pregar a palavra vai ser não dizer nada. Eu gosto de uma frase de Agostinho que fala: pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Às vezes nós pregamos mais com exemplo que com palavras, irmãos. Mas ele foi proibido de pregar num lugar específico, a província da Ásia. E a palavra de Deus, ela não dá o detalhe do porquê, irmão. Não me pergunte. Eu até perguntei ao Senhor porquê, mas não obtive respostas. E eu nunca ouvi um pregador falar o porquê. Às vezes porque não era o tempo, às vezes porque não, eu creio no meu coração. E aqui eu quero te falar algo que não sei se vem do Espírito, não posso afirmar que foi Deus que me revelou, mas que não era um tempo, porque normalmente o santo, para receber a palavra de Deus, ele tem que passar por um tempo de preparação. E qual que é esse tempo de preparação, Alisson? Sofrimento. Às vezes Deus permite o sofrimento justamente para que nós venhamos dar atenção para a palavra dele. Às vezes Deus permite que nós soframos justamente para que nós venhamos. Mas naquele momento não era o momento de pregar, e por isso eles estavam em outro lugar. Então há um lugar que Deus tem propósito, e existem lugares também que Deus não tem propósito. Talvez naquele momento, talvez ele nem tenha propósito para você naquele lugar. Talvez não fosse Paulo que fosse pregar. Existem muitas possibilidades. E precisamos entender, compreender e aceitar a direção que o Espírito está dando para nós. Por quê? Porque o próximo versículo mostra o que acontece. Fala assim, ó: então, chegando à fronteira da Mísia. Onde é essa fronteira da Mísia, irmão? Justamente na fronteira da Península Asiática, ali do continente asiático. Tentaram ir para o norte, ou seja, tentaram entrar aonde o Espírito Santo tinha impedido. Então eu estou pregando aqui para pessoas, meus irmãos, que já se sente pronta para cumprir o propósito. Eu estou pregando aqui para pessoas que já se sente pronta para o casamento. Eu estou pregando aqui para pessoas que já se sente pronta para pregar. Eu estou pregando aqui para pessoas que já se sente pronta para estar no altar de Deus, servindo o Senhor. Eu já estou pregando aqui para pessoas que se sentem prontas para estar louvando, ou até mesmo para trabalhar com algo que o Senhor já colocou no coração. E é muito difícil essa situação, irmãos, quando nós estamos esperando em Deus e tentamos apressar as coisas. Tentamos, fazer da nossa própria maneira. Paulo não estava fazendo nada que era ruim, irmão. Ele queria pregar a palavra, queria expandir o evangelho. Ele vinha numa odisseia frenética. Mas eles tentaram entrar. A palavra fala que em direção à Bitínia. Olha, e é impressionante, por quê? Deus sempre, irmão, vai deixar nós chegarmos no nosso limite. Eles chegaram na fronteira. Então Deus sempre vai limitar o nosso agir. Não se engane, irmão. Não se engane com respeito ao poder de Deus. Não, existe limite para tudo estabelecido por Deus. Eu quero repetir, existe limite para tudo estabelecido por Deus. Existe uma fronteira a qual você pode navegar. E talvez pelo nosso livre-arbítrio nós criamos uma falsa ilusão. Bom, Deus fala para você, meu irmão, vai só até aí, na sua pressa. Fala para você, meu irmão, vai só até aí. Chegaram na fronteira, meu irmão da Mísia. Tentaram ir para o norte, em direção aonde tinha sido proibido. Bom, eu quero ler com vocês um versículo que está justamente em Jó, capítulo 26, versículo 10. Fala assim: ele colocou limite para os oceanos, uma divisão entre a luz e as trevas para o dia e a noite. Ele estabelece limite para tudo, irmão. Ele é impressionante nesse sentido, o Senhor. E no capítulo de Jó, depois que Jó faz toda a indagação para Deus, no capítulo 38, no versículo 10, quando o Senhor fala assim, ó, cinge-te e prepara, porque agora eu vou te fazer algumas perguntas. Uma das primeiras perguntas, eu acho que a terceira pergunta, e daquelas perguntas que Deus fez para Jó, no alto do sofrimento de Jó, a maioria delas a ciência não responde, como essa. Ele fala assim: quem
determinou limite às ondas do mar. Vá somente até aí. E no capítulo 39, no versículo 1, ele fala para Jó: sabe tu o tempo, Jó? Sabes tu o tempo? Sabes tu o tempo, meu irmão? Sabes tu o tempo? Então muitas vezes nós somos impulsionados por quê? Pela nossa pressa. Nós cremos que já estamos prontos para viver o propósito, cremos que já podemos pregar naquele lugar, cremos até que é a nossa missão, talvez até no impulso, mas não veio de Deus. E aí a palavra fala assim, ó, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E eu gosto dessa colocação de Lucas, porque Lucas que escreveu é o autor de Atos dos Apóstolos, ele chama de Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Só que aqui dá um entender diferente para nós, irmãos. Dá um entender diferente para nós. Por quê? Porque Jesus, nós precisamos entender aqui as atribuições de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. São 3 personalidades e 3 pessoas diferentes, com atribuição diferente. O Deus o Pai é o responsável pelo planejamento. Todo o plano da humanidade foi planejado por Deus antes. Quem é Jesus? Jesus é aquele que chega para executar esse plano. E quem que é o Espírito Santo? O que traz a revelação do plano para cada um de nós. Qual que é o plano de Deus, irmãos? Que nós sejamos uma grande família. Para Deus, nós, como pessoas, nós somos família. Para Jesus, nós somos o corpo de Cristo, os seus pés e as suas mãos. E para o Espírito Santo, nós somos o templo. E aqui ele cita essa passagem como Espírito de Jesus, porque Jesus é a manifestação da palavra. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e veio tabernacular entre nós, ou seja, a palavra se fez carne. Ele abriu mão da sua divindade e veio tabernacular com nós. Isso quer dizer que ele se limitou por nós. Ele se anulou a sua divindade. E não é que ele anulou a sua divindade, porque ele tinha todo o poder, mas a palavra fala pelo poder do Espírito Santo que Jesus foi ungido e desfazia as obras das trevas. E nesse momento foi o Espírito, mas mesmo assim, porque o que eu creio que aconteceu, e também não tenho certeza, irmão, que houve uma aparição do Espírito. O Espírito que falava antes dentro se manifestou do lado de fora e impediu. Ora, não permitiu. Por quê? Porque existe uma vontade permissiva de Deus, mas existe uma vontade soberana, irmão. E nós precisamos entender essa questão. Às vezes Deus permite que nós, saiamos do processo, mas às vezes o próprio Deus permite que nós ficamos presos no processo. Estou pregando aqui para pessoas que se sentem presos. As portas fecharam de todos os lados. Para onde vai não tem saída. Bom, eu quero te dizer, meu irmão, Deus não permitiu, minha irmã, que você saia do processo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala que ele é o que tem as chaves de Davi, que abre, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Então não tente, porque ele não permitiu, e nem vai permitir. Por quê, Alisson? Às vezes ele permite que nós ficamos presos no processo, porque dentro do processo, nós vamos aprender coisas que fora do processo, nós não vamos conseguir aprender. Então Deus, ele vem e nos prende no processo. Ele prende nós aonde nós vamos sentir dor, prende nós no lugar da nossa angústia e da nossa pressão. Por que nós estamos cansados? Simplesmente porque não aguentamos esperar o tempo do propósito. Isaías capítulo 40, versículo 31, ele fala: aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças e voam alto como asa, como águia. Correm e não se cansam. Andam e não se fatigam. Como correm e não se cansam? Ele estava falando um pouco anterior, no versículo 29, ele fala assim, que os moços correm e se cansam, e que os mancebos andam e se fatigam. Ali está falando justamente daqueles que são novos, que não aguentam esperar em Deus. E muitas vezes nós não aguentamos. Foi o que o Paulo estava ali justamente a fazer, estava querendo apressar o processo, mas Deus tinha um propósito, irmãos, e nós precisamos entender por quê, precisamos fazer valer a pena, porque não tem tempo a perder. Então, quando entramos num processo de maturidade, entendemos que perder tempo, meu irmão, é andar fora do caminho de Deus, e nessa ânsia, nessa ansiedade, nós queremos
sabe, chegamos e oramos a Deus, e eu sei que eu estou pregando para esse tipo de pessoas que já se amadureceram um pouco na fé e às vezes até pedem muita coisa, se sentem confortáveis e até capacitados de fazer aquilo a qual Deus os chamou para fazer. Você está vendo ali, mas Deus está igual um arqueiro te recuando cada vez mais para trás. Por quê? Porque o alvo vai mais longe. A flecha é um alvo que atinge mais longe, mas na nossa capacidade nós entendemos que podemos fazer, só que nós percebemos que andar fora da direção de Deus, que é justamente perder tempo. E por que cansamos? Porque estamos esperando, mas estamos esperando sem paciência. Uma pessoa, quando vai viajar, por exemplo, de carona, a gente olha para ela, e essa é a questão, que quando nós estamos esperando, não estamos fazendo nada, mas você está fazendo, você está esperando, eu estou esperando, nós estamos esperando e orando, plantando as nossas sementes. Por exemplo, se eu vou pegar carona com alguém para viajar para Belo Horizonte, para Goiânia, para qualquer outro lugar, e a pessoa vai passar aqui em casa, o que eu estou fazendo? Eu estou arrumando as malas, enquanto isso estou preparando algumas coisas, porque eu sei que no tempo determinado vai chegar. Aparentemente, quando alguma pessoa olha, ela pode até achar que eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo alguma coisa, eu estou esperando. Nós estamos esperando. E é necessário ter esse entendimento. Então, as pessoas que estão na maturidade da fé sabem que Deus tem um propósito na espera. E é necessário. Então, espere em Deus, irmão. Ele foi tentado justamente, tentamos ir. Uma tentação, irmão. Tentaram desobedecer, tentaram ir por norte. Mas 1 Coríntios 10, versículo 13, fala que Deus é fiel. E Ele não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Antes, Ele nos fornecerá o escape. E às vezes o escape é um impedimento de Deus. Ele vai te impedir, vai te manter no lugar. Ele continua, porque tinha um propósito. Ele fala assim, assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Irmãos, esse porto de Troade, precisamos entender que Deus vai nos usar pelas estratégias dele, que antes de nós vivermos o propósito, seremos guiados estrategicamente para que haja um crescimento. Para que haja um crescimento no nosso coração. Se o seu propósito é grande, você vai crescer muito, meu irmão, você vai crescer muito. Troade era uma cidade portuária. E a estratégia que Paulo utilizava era justamente pregar nos grandes centros metropolitanos. Porque dali as pessoas a qual ele pregava, o evangelho se difundia com as pessoas e iam pregando nas cidades periféricas. Isso aconteceu, irmãos, com muitos. Epafras, que é um que Paulo cita, um colaborador, ele sai de Efésios e vai instalar, ou seja, plantar a semente em Colossos, a igreja de Colossenses. E isso é algo que acontece sempre. Deus trabalha com estratégia, irmão. Eu quero repetir. Deus trabalha sempre com estratégia. Então, o que você está vivendo agora foi planejado. Foi traçado pelo Senhor na criação. E precisamos entender. E compreender e aceitar novamente. Que antes de viver o processo, Deus vai nos colocar estratégia. Eu gosto de um versículo que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Ele fala: deixes na mão do Senhor tudo que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Porque o Senhor tem um plano muito melhor do que nós. A promessa é dele, irmão. O plano é dele, então o tempo é dele. E ele tem o poder de nos impedir, às vezes se manifestando no Espírito de Jesus. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa se livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá, irmão? Então, às vezes, ele está te impedindo justamente porque é estratégia. Antes de viver o propósito, você vai aprender a ser estratégico. Eu quero repetir. Antes de viver o propósito, você vai aprender a ter estratégia com as coisas. Olha, naquela noite que ele estava em Troade, a palavra fala, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e nos ajude-nos. Eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê, irmão? Porque quantas experiências sobrenaturais Paulo teve só nesse curto prazo de tempo. O Espírito Santo falou ao coração dele, pelo que me parece, ele duvidou porque ele tentou forçar a barra. Aí houve uma manifestação externa, a qual Lucas chama de Espírito de Jesus, que eu creio que foi. Ele ficou estrategicamente, e aí, à noite, meu irmão, ele teve uma visão. Eu quero falar para você, meu irmão, Deus é capaz de tirar o sono de gente grande para te abençoar. Quero repetir isso. Deus é capaz, meu irmão, de tirar o sono de gente grande para te abençoar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai tirar o sono de pessoas para te abençoar. Olha,
Faraó teve um sonho a qual ninguém interpretou. É na madrugada, é por isso que nós somos chamados para orar na madrugada. É na madrugada que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É naqueles momentos em que nós pensamos que Deus não está trabalhando, que Deus está trabalhando, para que nós venhamos a viver o propósito estabelecido por Ele. Olha, eu gosto porque ninguém pôde interpretar, só José, mas eu gosto muito de um versículo que comprova isso que eu estou falando, que está no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1, quero ler com vocês, fala assim, ó, naquela noite o rei não conseguia dormir. Eu quero repetir, naquela noite o rei não conseguia dormir, então mandou trazer o livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino. E um secretário leu o livro diante do rei, e foi a respeito de Mordecai que havia denunciado o plano de Bigtan e Teres, dois dos ajudantes de confiança do rei, guardas do portão do palácio, e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. A história de Esther ela é bastante expressiva naquilo que se diz respeito. É um livro que fala, que não fala o nome de Deus, mas que mostra a ação de Deus por meio de todas as circunstâncias. E havia um plano para matar Mordecai, tramado por Amã. Ele já tinha até construído uma forca por ideia da sua esposa. Então, às vezes, casar, meu irmão, é um problema. Quando nós não casamos bem, às vezes nós temos uma influência negativa, não é verdade? Bom, mas não é a isso que se refere ao contexto. É sobre o sonho. O que aconteceu? Naquela noite ele não conseguiu dormir e ele teve aquela inspiração de pedir, e ele começou a ler ali e ele descobriu que Mardoqueu tinha honrado ele. Tinha honrado. E ele perguntou para aqueles que estavam perto qual o reconhecimento que daria isso. Então, Deus às vezes tira o sono das pessoas, meu irmão, para que você venha ser honrado. Deus às vezes tira o sono das pessoas para que as pessoas venham lhe ajudar. Nesse caso de Paulo, ele ouvia uma pessoa em pé suplicando, venha para a Macedônia. Naquele momento ele entendeu que ele devia ir para a Macedônia, irmão. E é o que o versículo próximo fala. Ele fala assim, então decidimos partir de imediato para a Macedônia. Concluímos que Deus nos havia chamado para anunciar ali a boa nova. Naquele momento eles chegaram à conclusão, irmãos. Naquele momento. E eu quero terminar aqui falando, meu irmão, que a obediência a Deus gera a conclusão da obra. Eu quero repetir, é a obediência, a direção de Deus, irmãos, que nos leva a viver o propósito. É a obediência, a direção de Deus em todos os detalhes. Perceba que às vezes ele vai nos impedir de fazer coisas que nós sabemos fazer, esperar um tempo, e não são coisas dolorosas, são dolorosas para nós, mas é a obediência a Deus que nos vai levar totalmente, meus irmãos, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E é nessa obediência que aprendemos justamente a andar no Espírito, a andar em obediência, a viver em total dependência. Eu quero terminar com vocês lendo um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 8, que fala justamente sobre isso. Fala assim, ó, não canse de lembrar o povo as leis deste livro, ou seja, as palavras da Bíblia, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo, e que nele está escrito, só assim você prosperará e terá sucesso, irmão. Então eu quero terminar falando para você, irmão, seja obediente, seja forte, corajoso. Não te mandei, seja forte ou corajoso, não te desanimes e nem te assombres, porque eu, Senhor, seu Deus, serei contigo por onde tu andares. Mas obedeça, porque ele está vendo coisas que nós não estamos vendo. E eu quero terminar falando para você, meu irmão, solte as mãos, confie no olhar que vela por você. Eu quero repetir, solte as mãos, confia no olhar que vela por você, solte as mãos, confia naquele olhar que vela, que cuida, que sabe, que te ama e que quer o seu melhor. Sabe, faça valer a pena, porque não há tempo a perder. E o tempo a perder que nós perdemos é o tempo que nós entramos em desobediência com o Senhor. Isaías 1,19 fala que se nós quisermos obedecermos aquilo que Ele tem nos mandado, comeremos o melhor e beberemos o melhor dessa terra. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Lembrando, quem obedece tem recompensa para o sacrifício. A paz do Senhor. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.